mais uma bateria aqui de bizus. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, ganhar tempo. Números terminados em 0, corta 2 zeros e multiplica o resultado, ou seja, multiplica o que sobra. Como assim, professor? Esses caras aqui terminam em 0, 40% de 50, corto esse 0 e esse 0, ficou 4 vezes 5, que dá 20. Então, 40% de 50 é 20. Confere, façam essas contas. Não acreditem em mim, não. Façam essas contas. A matemática é desenvolvida com a curiosidade e o senso crítico, beleza? 30% de 120, corta esses dois números e multiplica, ou corta os 2 zeros e multiplica o que sobra. 3 vezes 12, 36. 60% de 70, pessoal. Corta esses 2 zeros, 6 vezes 7, 42. Então, 60% de 70 é o mesmo que 42. 70% de 200. Corta 2 zeros sempre, ok? Então, você pode cortar os dois aqui, ó. E 70 vezes 2, 140, beleza? Então, basta você cortar 2 zeros e multiplicar o resultado que sobra. Invertendo porcentagens, pessoal, pensa comigo o seguinte. Quando eu falo 12% de 50, significa que eu estou falando 12% de 50, que é o quê? Isso aqui. Basta que eu multiplique o 12 por 50 e divida por 100. Mas, pessoal, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu tivesse 50% de 12, ia ser 50 sobre 100 vezes 12. Olha só essas contas aqui. Essas contas são idênticas, pessoal. Só que 50% de 12, você lembra do outro bizu que 50% é metade. Metade de 12 é o quê? 6. Então, você ganha tempo. 36% de 50, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou acelerar, olha só. 36% de 50 você tem que fazer conta, mas 50% de 36 você lembra que 50% é a metade. Metade de 36 vale quanto? 18, beleza? 40% de 25 você precisa fazer conta, mas 25% de 40 você não precisa fazer conta. Você lembra que 25% é o quê? É a quarta parte. A quarta parte de 40 vale quanto? 10, beleza? Confiram todas essas porcentagens e treine isso. A porcentagem não faz diferença a ordem que você tira ela. Se eu tiro 12% de 50 ou 50% de 12, isso é exatamente a mesma coisa, pessoal. Se eu tiro 36% de 50 ou 50% de 36, isso é exatamente a mesma coisa também, tá? Pelo fato de ser uma multiplicação e na multiplicação a ordem desses fatores não alterar o produto. E você ganha muito tempo de prova com isso, beleza? Olha só, antes da gente começar a fazer alguns exercícios, mais um bizu, pessoal. Esse daqui particularmente é o meu xodó, eu gosto muito. 21% de 500. Você pode partir direto para o abraço, já fazer, já. Só que você pode separar o 21 em porcentagens que você conhece. 21 é 10%, mais 10%, mais 1%. E aí você lembra que 10% é o mesmo que voltar uma casa com a vírgula. Então, 10% é 50. 10%, tá aqui de novo, é 50. E 1% seria voltar 10%, eu volto uma casa. 1% eu volto duas casas. Então, esse número passa a ser o quê? 5. E aí você soma tudo. Então, 21% de 500 é 50 mais o 50 mais o 5. 50 mais 50, 100. Com 5, 105, beleza? Esse tipo de raciocínio, galera, é um raciocínio que dá para ser feito de cabeça. Você fala que de cabeça, professor? É, só que você pode estar enferrujado. E como é que eu desenferrujo isso? Vai fazendo. Faz 10%, tenta armazenar em um local do cérebro. Ah, mas eu tenho 20% ali, então não é 50, é 100. E 1%, volto mais uma casa. Então, ao invés de ser 50, é 5. Então, eu tenho 100 com esse 5, 105. Vamos fazer esse agora aqui, ó. 35% de 420. Olha como é que a gente faria um cálculo mental disso daqui. Como é que a sua cabeça consegue pensar nisso? O 35% é 10%, mais 10%, mais 10%, ou seja, 3 vezes o valor de 10%.
e mais 5%, que aí isso dá 35%. Ó, 10, 20, 30, 35%. Beleza? 10%, pessoal, quanto que vale? 10% é voltar uma casa com a vírgula. 10% é 42. 10% aqui também é 42. 10% aqui também é 42. E 5%? Ah, professor, 5% é a metade de 10%. Qual é a metade de 42? Metade de 42 é 21. Então, seria somar isso tudo, ok? Na verdade, você tem 42 vezes 3 e soma com 21. Olha só, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E você soma com 21 aqui. 126 mais 21. 6 mais 1, 7. 2 e 2, 4 e 1 aqui. Ou seja, 35% de 420 é 147, beleza? Esse bizu, pessoal, ele já é um pouco avançado. Você precisa ir treinando muita matemática básica e acredite, não importa o patamar que você está, dá certo, pessoal. Basta que você não desista e continue firme que a sua aprovação vai chegar. Pode contar com a gente. Vamos lá.